Então o alcance foi ficando maior, ou seja, a aeronave chegava mais longe e o desempenho ficou maior, então era mais difícil de pilotar. E com isso, o cansaço dos pilotos acabou ficando mais elevado nos voos, o que obrigou a ter um desenvolvimento maior na área de sistemas automáticos, né? E aí o primeiro voo que testou um sistema automático de controle, de fato voou e funcionou bem, foi alguns anos depois, em 1933, que foi construído pela mesma empresa do Dr. Sperry, e essa aeronave foi pilotada pelo piloto Wiley Post. Não, desculpa, foi outra aeronave, essa aqui foi outra coisa. Que deu uma volta ao mundo, ele sozinho, em menos de 8 dias. E isso seria impossível se você não tivesse um sistema de estabilização automático que auxiliasse o piloto, né? Porque se ele tivesse que voar na mão durante 8 dias, uma volta ao mundo, seria totalmente inviável. Esse fato, lá de 1933, fez com que o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, que na época era o órgão que cuidava da legislação aeronáutica, que hoje é o FAA, né? Então, o Departamento de Comércio, a partir desse fato, começou a confiar um pouco mais nos sistemas automáticos e permitiu que eles começassem a ser instalados em aeronaves de passageiros. Em 1934, o primeiro voo com aeronave de passageiro foi aí sim esse avião aqui, que é o Boeing 247. E aí começou a se usar em aeronaves de passageiros a partir da década de 1930. Aquele sistema que eu falei alguns slides atrás, a representação do funcionamento dele está aqui nessa figura. Na verdade, essa figura é tirada da própria patente do sistema, onde você tinha a aeronave, né, e aí você tinha um giroscópio aqui dentro, naquela mesma coisa que eu falei para vocês. Por mais que a aeronave ela mude o ângulo dela, o giroscópio permanece na mesma posição, ou pelo menos tem uma forte tendência a permanecer na mesma posição. E aí o que acontecia? Conforme a aeronave voava, mudava o ângulo dela, no caso aqui falando em rolamento, a aeronave mudava o ângulo de rolamento e o giroscópio permanecia no mesmo ângulo, iria ter uma diferença entre o ângulo do giroscópio e o ângulo da aeronave. Isso acionava uma válvula, tá? Essa válvula liberava fluido hidráulico nessa linha, chegava até aqui. Aqui você tinha um diafragma ou algo flexível, onde você tinha mais fluido de um lado, e aí esse diafragma iria mexer para um lado. Se você tinha mais fluido do outro, deixa eu mudar de cor, se fosse mais fluido do outro lado, o diafragma iria virar para o outro lado. Tá? Então era uma membrana de borracha ou algo flexível que se deslocava para um lado ou para o outro, dependendo se o fluido ia para um lado ou para o outro. Isso era feito se a aeronave mudasse o ângulo para a direita ou para a esquerda. Tá? Beleza, deslocando esse diafragma, ele iria deslocar esse eixo, que iria deslocar esses pistões aqui. E esses pistões iriam transmitir fluido hidráulico para uma linha ou para outra, e isso iria fazer o seguinte, iria fazer esse fluido hidráulico passar para uma regulagem de pressão, né, e iria deslocar esse outro pistão para a direita ou para a esquerda. Isso iria movimentar a superfície de controle aqui. No caso aqui estamos falando de rolamento, então é um aileron. Tá? E aí, colocando todo esse sistema em cadeia, né, então você modificava o ângulo de rolamento da aeronave, isso tudo funcionava, mandando o fluido para um dos lados do diafragma, movimentando esse pistão, movimentando o seu aileron, que faria a aeronave retornar à condição inicial. Então essa é a ideia do sistema de estabilização. Tá? Se você tirasse ele da condição de voo que ela estava, ele iria voltar sozinho, acionando toda essa cadeia de comando aqui. Essa que era a ideia desse sistema, que foi inventado lá na década de 1910, colocado para voar na década de 1930, e que de lá para cá o conceito não mudou muito. Tá? Ainda você tem sistemas que funcionam dessa forma, só que hoje em dia você tem outras teorias que tornam isso muito mais efetivo,
mas esse sistema ainda funciona muito bem, se for o caso. Tá? Bom, então as teorias de controle e estabilidade ainda não eram aplicadas, né? Aquilo que a gente vê nos cursos de engenharia, lugar das raízes, resposta em frequência, isso ainda não era utilizado. Tá? A partir da Segunda Guerra Mundial, as aeronaves tiveram um desempenho muito mais aumentado ainda, né? Então, obrigou-se a se usar teorias de controle mais efetivas. Isso aí, em conjunto com o uso de computadores, começou a permitir que se utilizasse controles automáticos usando teorias como, por exemplo, o lugar das raízes. Na década de 1940, houve um grande desenvolvimento de sistemas automáticos de controle e para aeronaves desse tipo, se utilizou primeiro em bombardeiros. Por quê? Porque você tinha que estabilizar a aeronave numa certa condição de voo, que tivesse altitude constante e velocidade constante, para que se abrisse as comportas e se jogasse bombas num determinado ponto ali, né? E aí isso acabou sendo útil na Segunda Guerra Mundial, né? Que foi de 1939 a 1945. Então, mais ou menos nessa época aqui, que o uso de teorias mais avançadas de controle acabou sendo utilizado em aeronaves. Bom, no final dessa década já era utilizado sistemas de ILS, né, que é aproximação por instrumento para pouso, e com exceção de refinamentos, esses pousos ILS, Instrument Landing System, são feitos basicamente com as mesmas teorias que eram utilizadas lá na década de 40, só que, claro, com componentes melhores que tornam os seus sistemas mais avançados e mais confiáveis. Aumentando mais ainda o desempenho das aeronaves, surgiram os comandos com auxílio hidráulico. Então, sistemas hidráulicos iriam auxiliar no acionamento de superfícies de controle. Isso iria diminuindo a força aplicada pelo piloto. Então, se você tem o auxílio de um sistema hidráulico, o comando vai ficando cada vez mais leve para o piloto, o que em partes é bom. Só que chegou um ponto que ele foi ficando tão leve que o piloto já não tinha mais um sentimento do que ele estava fazendo. Então ele foi perdendo o que se chama de consciência situacional, e isso foi tornando o que era para tornar os voos cada vez mais seguros, foi tornando menos seguros a partir de um certo ponto, porque o comando foi ficando tão leve que o piloto não tinha a percepção do que ele estava fazendo. E aí, com isso, foi necessário jogar para o outro lado, né? Então, essa carga que foi ficando muito pequena, teve que voltar a aumentar para que os pilotos tivessem essa percepção do que eles estariam fazendo, tá? Além disso, tiveram outros fatores aí que contribuíram para a estabilidade das aeronaves, como aumento da velocidade, aumento da altitude, asas menores, o que leva a ter cargas alares maiores, e isso para a estabilidade não é muito bom. Redução do alongamento e distribuição de peso, aumentando a importância dos fatores de inércia, né? Então você tinha, com essa diminuição das asas, você tinha asas menos alongadas, ou seja, mais gordinhas aqui, mais curtas. Voo transônico, onde você está no limiar aí de ultrapassar a velocidade do som. Materiais mais flexíveis, e isso levando a uma diminuição do amortecimento estrutural. Isso tudo, de um jeito ou de outro, contribui para a diminuição da estabilidade natural da aeronave, então você tinha que colocar estabilidade artificial, usando sistemas automáticos. Tá? Todos esses fatores tornaram o voo manual cada vez mais difícil, aumentando a necessidade de um sistema automático para aumento da estabilidade, como a gente tem falado. Tá? Ainda, falando um pouquinho desse progresso, ao longo do tempo você teve principalmente comandos de voo e controle de motor se desenvolvendo bastante. Tá? Então, na década de 50, você começou a ter os primeiros controles de motor analógicos. Já na década de 70, você começou a ter controle de motor parcialmente digital, e os comandos de voo eram controle automático analógico, com um backup mecânico. Na década de 80, passou a ter o controle de motor totalmente digital, com autoridade total, e isso foi uma grande revolução, e você pode ver que depois disso não veio mais nada. Por quê? Porque ainda é o que se tem de melhor em termos de controle de motor. Tá?
Os comandos de voo foram se desenvolvendo mais, então começou a ter controles secundários digitais. O que é controle secundário? São aqueles que controlam a configuração da aeronave, flaps, controle de trem de pouso, coisas desse tipo, slats. Não era o controle direto ali que você pilota a aeronave, esses são os controles primários, tá? Os secundários são esses que você aciona e ele muda a configuração da aeronave. Ainda no final da década de 80, você começou a ter controles primários digitais com backup mecânico. Por quê? A aeronáutica é muito conservadora. Então é normal que você não vá direto para algo extremamente moderno. Você faça algo moderno, mas usa ainda as coisas mais conservadoras como backup. Até que você tenha a confiança disso tudo, como aconteceu aqui nos anos 2000, onde não foi mais necessário backup mecânico. Tá? Bom, falar rapidamente sobre a interação entre aeronave e piloto. Então, vocês devem estar acostumados a falar sobre sistemas de controle no curso de vocês. E o que a gente tem, quando a gente coloca uma aeronave com o piloto, nada mais é do que um sistema de controle. Por quê? Pensando num sistema de malha aberta, você vai atuar nos comandos de voo, esses comandos de voo vão atuar na dinâmica de voo da aeronave, graças à aerodinâmica, vai mexer na dinâmica de voo, e você vai ter uma condição de voo na saída. Isso acaba sendo um sistema de malha aberta. Um sistema de malha fechada, você vai colocar o piloto no meio do sistema aqui. Então, o piloto é que vai perceber a condição de voo da saída e vai corrigir, se for o caso. Então, ele vai atuar de novo nos comandos de voo, que vai atuar na aerodinâmica, que vai dar uma condição de voo de saída, e isso vai se realimentando o tempo todo. Tá? E aí, quando você tem aeronaves cada vez mais complexas e com estabilidade cada vez mais marginal, você começa, em partes, substituir o piloto por algo automático. Então, você começa a ter sensores que captam as condições de saída e, de certa forma, vai mexer nos atuadores aqui dos comandos de voo para mexer na aerodinâmica, que vai mexer na dinâmica da aeronave. Alguns exemplos aí, sistema de pitot-estática, que faz a medição de condição de velocidade e altitude, trajetória, entre outras coisas, ou os giroscópios, que fornecem acelerações, entre outras coisas. Tá? E aí, quando você considera a parte de fatores humanos, tem dois gráficos interessantes que eu gosto de mostrar, que é o seguinte, falando em termos de segurança, esse gráfico da esquerda, você tem uma quantidade de tarefas necessárias para que o piloto cumpra certas etapas do voo. Então, é a linha verde aqui. Então, no começo do voo, a quantidade de tarefas é pequena. Na decolagem, essa quantidade aumenta, depois volta a diminuir, e no pouso é o momento que ele mais tem tarefas a cumprir. Ao mesmo tempo, você tem as capacidades do piloto que, conforme ele vai ficando mais cansado, ele vai diminuindo a capacidade dele. Então, se essa curva verde, por algum motivo, ultrapassa a curva vermelha, aí você tem um problema. Tá? Você acaba tendo uma tarefa que necessita uma capacidade maior do que o piloto tem. E isso pode trazer um acidente. Pensando nesse outro gráfico aqui da direita, a gente está falando em termos de conforto humano. Tá? Então você tem esse gráfico, que é o chamado de thumb print, que do inglês significa impressão digital dos dedos, né? Ele tem esse nome por causa da aparência dele, né? Parece mesmo uma impressão digital de dedos, né? Então esse gráfico ele dá a razão de amortecimento pela frequência natural não amortecida. E se você tem, por exemplo, uma frequência natural de 3 radianos por segundo e um fator de amortecimento de 0,8, por exemplo, você cai aqui nessa região, que é satisfatória. Então, você está numa condição confortável para o corpo humano. Se é, sei lá, 3,06, confortável. Se você tem 4 de frequência natural e 0,8, você está numa região aceitável, e assim por diante, tá? Então, esse gráfico aqui representa
amortecimento por frequência natural não amortecida vai fazer você cair em uma dessas regiões aqui, indo de satisfatório a inaceitável, para que o piloto tenha conforto ou não. Isso aqui é o que vai fazer as pessoas que estão dentro da aeronave enjoar ou não, tá? Então aí tem uma diferença entre você comandar uma aeronave ou comandar um braço de um robô. Porque o braço de robô você pode parar ele mais rápido do que você quiser. A aeronave não. Se ela estiver oscilando e você parar de uma vez, você vai fazer as pessoas que estão lá dentro ficarem desconfortáveis, o que pode ser um grande problema. E aí você tem diferentes formas de interação entre piloto e aeronave, como por exemplo o MCDU, que dá o controle de navegação, e esse cara que é parte do FMS, que a gente vai conversar mais tarde, o sistema de piloto automático, o sistema de fly-by-wire, que a gente vai conversar esses três caras daqui a pouquinho. Tá? E os displays, claro, que fornecem na tela as informações que o piloto precisa. Bom, e aí, esquematicamente, as informações que a aeronave passa para o piloto, basicamente são os displays nas telas e os alarmes, que podem ser sonoros ou pode ser visuais, entre outras coisas. E a informação que o piloto passa para a aeronave, ele pode atuar nos comandos de voo, que podem ser convencionais e aí não é automatizado, ou fly-by-wire, ou o piloto pode acionar o piloto automático, ou ele pode acionar o controle de navegação. Junto com tudo isso, tem os sistemas de aumento de estabilidade, e esses caras são automáticos, o piloto não precisa atuar nele para que ele funcione. Então, aqueles sistemas que eu acabei de mostrar, que se a aeronave sofre uma perturbação, automaticamente o sistema tende a fazer a aeronave retornar. Tá? E todos esses caras aqui são o que a gente chama de sistemas automáticos. Certo? E aí o que a gente vai conversar aqui hoje são basicamente esses caras aqui, ó, o FMS, piloto automático e os comandos de voo fly-by-wire, tá? Que é onde de fato existe a interação entre humano e máquina dentro do avião. Então, falando do primeiro desses caras, é o nosso sistema de piloto automático, tá? Então, falando um pouquinho da história específica do piloto automático, então o papel do piloto humano dentro do cockpit foi mudando consideravelmente ao longo dos anos, né? E até hoje é objeto de muitos estudos, até onde tem que ser responsabilidade do piloto, a partir de que ponto a gente pode deixar a cargo da aeronave pilotar, tá? Em sua maioria, as pesquisas e intervenções nessa relação têm como objetivo o aumento da segurança, claro. Dentre diversos mecanismos utilizados para mudar essa interação, esses sistemas de piloto automático figuram como protagonistas, e alterações nesse sistema trazem aspectos positivos e negativos. Por quê? Positivos porque os sistemas vão ficando cada vez mais confiáveis, cada vez melhores, com desempenho cada vez melhor. E a parte negativa é que existe uma certa tendência a modernizar muito, e com isso você acaba tirando o piloto, tirando a autoridade do piloto, podendo levar a possíveis acidentes também, tá? E a gente tem diversos exemplos de acidentes aeronáuticos devido à falta de autoridade do piloto no comando da aeronave. E aí, nesses pouco mais de 100 anos, a aviação evoluiu bastante, né? Então, o desafio lá nos anos 1900 era decolar e controlar a aeronave. Na década de 20 era atravessar o oceano. Na década de 40 era a quebra da barreira do som. E aqui você tem em 52 o primeiro jato comercial. Na década de 60 era aprimoramento do sistema de voo automático. Na década de 80, reduzir acidentes, principalmente relacionados a CFIT, é Controlled Flight into Terrain. O que é isso? É quando você entra voando no terreno. Isso pode ser você bater numa montanha ou vir para pouso sem condição de pouso, entre outras coisas. E LOC-E, que é Loss of Control in Flight, ou seja, perda de controle em voo. E o desafio dos anos 2000 foi acabar reintroduzindo o piloto no looping de controle e reduzir os acidentes, principalmente de perda de controle. Tá? Isso principalmente falando da aeronaves fly-by-wire. E uma coisa interessante é que 100 anos se passaram e o desafio continua sendo o mesmo. Lá era controlar e aqui é
reintroduzir o piloto ao controle, né? Então, a controlabilidade continua sendo um grande desafio na aeronáutica desde sempre, né? Bom, visto isso, vamos falar um pouquinho de por que surgiram os pilotos automáticos e o que são, né? Então, a gente até comentou um pouco, mas o aumento da duração dos voos, os pilotos acabaram tendo um nível de cansaço maior, né? E a ideia do piloto automático foi uma forma de auxiliar que esses pilotos tivessem uma carga de trabalho reduzida para voos tão longos, né? Então, sem muita dificuldade, você encontra voos hoje em dia de 10 horas de duração, 12, 13 horas de duração, e o piloto voar na mão isso durante 12, 13 horas seguidas é inviável. Por mais que você tenha piloto e copiloto, acaba ficando inviável, né? Então, esses sistemas que a gente acabou nomeando de piloto automático atuam nas superfícies de comando, tá? E aí, como que funciona um sistema de piloto automático? Basicamente, o piloto humano comanda alguma coisa. Eu quero que ele mantenha essa velocidade. Ou eu quero que ele suba de 10 mil pés para 20 mil pés. E a aeronave vai fazer o que via piloto automático, a aeronave vai fazer o que o piloto humano mandou, tá? Isso é o piloto automático. É interessante, existe uma diferença entre piloto automático e aeronave autônoma. Por quê? As aeronaves autônomas que estão em desenvolvimento ainda, elas são capazes de tomar decisões. O piloto automático não toma decisão. Ele só faz o que o piloto humano manda, tá? Basicamente é isso. E aí, em 1912, o piloto automático surgiu com funcionalidade de aumentar o funcionamento, melhorar o funcionamento de profundor e leme, de maneira que se mantivesse um determinado curso pré-estabelecido pelo piloto, né? Já no final da Segunda Guerra Mundial, esses sistemas de piloto automático já eram capazes de cruzar o Oceano Atlântico em condição reta e nivelada, né? Isso, coisa de 30 anos de desenvolvimento aí, já houve esse aumento tão grande de desenvolvimento desses sistemas. Hoje em dia, os pilotos automáticos que são certificáveis, eles são capazes de controlar os movimentos em todas as fases do voo, com exceção ao táxi e à decolagem. Usualmente fazem parte de um sistema maior conhecido como FMS, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Então, um sistema de piloto automático de antigamente tinha essa cara aqui. Esse era o painel de um sistema de piloto automático, tá? Então você tinha aumento e diminuição da sensitividade, da sensibilidade, a razão de mudança nas diferentes condições de voo, compensação de curvas, entre outras coisas, tá? E aqui você tem as superfícies, aileron, leme, profundor, estabilizador, entre outros. E hoje você tem algo muito mais moderno e mais fácil de controlar e mais confiável, né? Então, o painel de configuração do piloto automático fica nessa região do cockpit aqui, onde o piloto comanda. Eu quero que o meu piloto automático comande altitude ou comande velocidade. Então, o piloto humano escolhe o que ele quer que o piloto automático faça. Ele não consegue controlar tudo. Se ele escolhe controlar a altitude, ele vai manter a altitude que o piloto humano comandou, em detrimento de velocidade, por exemplo. Então, se a aeronave está com pouca energia, mas tem que manter aquela altitude, ele vai perdendo velocidade para manter aquela altitude. Ou o contrário, se ele tem que manter a velocidade e está com pouca energia, ele bota o nariz para baixo e vai perder a altitude. Tá? Então, o piloto automático, você comanda uma grandeza em detrimento das outras. Tá? E aqui é o MCDU, que é o controlador do FMS, que a gente vai comentar daqui a pouco. Bom, isso foi levando a uma gradual mudança na relação entre piloto e aeronave, né? Então, até o início dos anos 80, as aeronaves tinham 2 pilotos, um navegador e um engenheiro de voo. Então, o navegador tinha a função de comandar a navegação, ou seja, localizar a aeronave no espaço e orientar os pilotos para os pontos futuros até chegar no destino. O engenheiro de voo cuidava dos sistemas da aeronave, estava tudo funcionando corretamente, e os pilotos pilotavam. Então era isso que a gente tinha
num cockpit lá no começo dos anos 80. Tá? Se eu não me engano, esse cockpit é do Concorde. Já tempos depois, você passou a ter só o cockpit sem o navegador. Então, ele tinha piloto e copiloto e um operador de rádio. Tá? Então, essa era a relação aí que existia. E mais à frente, outras aeronaves dessa época tinham o piloto, o copiloto e o engenheiro de voo. Tá? Então, tinha os dois, o piloto e o copiloto, o engenheiro de voo estava aqui comandando todos os sistemas. Dá uma olhada o tamanho do painel do cara. Desculpa, esse cockpit é o do Concorde, não é aquele lá não. E aí, pouco mais à frente, as aeronaves bimotoras tiveram uma evolução, principalmente na área de motores. Surgiu aquele controle de motor digital, que é o FADEC, que eu comentei lá atrás. Isso aumentou em muito a confiabilidade, e aí os sistemas foram ficando cada vez mais avançados, né? Auto Throttle e Auto Thrust, por exemplo, que são sistemas automáticos de controle de tração. E com isso, o engenheiro de voo foi perdendo espaço também. E aí, hoje em dia, o que a gente tem é um cockpit com piloto e copiloto, basicamente. Tá? E aí, perceba que, normalmente, eles não vão pilotar de fato a aeronave, pelo menos não numa condição de cruzeiro. Eles vão, basicamente, comandar o piloto automático e monitorar. Tá? Se for necessário alguma intervenção, aí sim os pilotos entram. Ou, em uma condição mais crítica, como decolagem e pouso, aí os pilotos têm o papel deles, de fato. Tá? Então, esse é o estado atual hoje em dia. Né? Então, os pilotos são gerenciadores de voo, muito mais do que controladores da aeronave. Tá? E aí, uma possível condição de emergência, próxima a uma velocidade de stall, que é a velocidade mínima da aeronave, aí os pilotos acabam tendo essa intervenção. Mas, em condições normais, os pilotos humanos, eles são basicamente gerenciadores. Tá? E aí uma arquitetura de um sistema desse tipo é basicamente isso. Então você tem sistemas inerciais que comandam basicamente os ângulos de atitude da aeronave, sistemas de navegação, e são vários, tá, que auxiliam na localização da aeronave no espaço. Aqui também a navegação, principalmente banco de dados, controle de motor, controle de trem de pouso, comandos secundários como flap e slat, sistemas de controle de dentro da aeronave, né? Então comando de voo, controle de ambiente, né? De pressurização, temperatura, controle de tráfego, etc. Esse cara aqui é o tal do MCDU, que comanda, você consegue comandar praticamente todo mundo a partir desse cara. Esse cara é a interface, e esse cara é o computador central. E aqui em cima você tem o controle do piloto automático, que é aquele painel que eu mostrei agora há pouco. Tá? Então, basicamente, essa é a arquitetura de uma aeronave moderna aí, automatizada. Tá? E agora a gente fala um pouquinho, então eu falei por enquanto de piloto automático, já dei uma pincelada em outras coisas aqui, e essas outras coisas a gente vai falar agora, que é o nosso FMS. Então, o que é o FMS? Então, bom, falei no começo do semestre, na verdade, porque esse slide aqui é parte de uma aula que eu dou no curso de Engenharia Aeronáutica. Mas, enfim, a ideia do surgimento do FMS é, mais uma vez, diminuir mais ainda a carga de trabalho dos pilotos. Por quê? A quantidade de sistemas que os pilotos têm que monitorar foi aumentando bastante ao longo do tempo. E com isso, eles tinham que fazer muitas interações com o painel, e aí o ideal é que se juntasse o controle de todos esses sistemas num painelzinho só. Essa é a ideia do FMS. Tá? Você consegue controlar navegação, condições de voo, regime de motor, você consegue controlar todos esses caras no tal do FMS. Tá? Então, essencialmente, ele é um computador especializado para automatizar diversas funções. E aí você consegue fazer navegação primária, então os pontos de saída e chegada da aeronave, planejamento de voo e otimização de rota, como, por exemplo, condição meteorológica. Então, o FMS ele vai conversar, por exemplo, com o radar meteorológico e vai identificar se você tem tempestade
má formação meteorológica, fazer a aeronave desviar, orientação de rota durante o voo. Então, o FMS conversa com os sistemas de medição de velocidade, de altitude, e consegue identificar onde que a aeronave está no espaço e fazer essa orientação aí durante o voo. O que faz parte do FMS? Então, basicamente, esses dois sistemas que eu mostrei naquela figura 2 slides atrás, que é o FMC, que é o computador central, né? E o MCDU, que é a telinha de interface. Então, o MCDU é a interface, como eu falei, onde o piloto consegue interagir de fato com a aeronave. Daqui a pouco eu vou mostrar uma tela desse, bom, daqui a pouco agora, né? Esse é o MCDU, tá? Então, nessa telinha, o piloto consegue interagir praticamente com todos os sistemas da aeronave. Então, você vê aqui condições de partida, condições de piloto automático, plano de voo, a chegada, edição das cartas de navegação, as cargas da aeronave, você consegue colocar no FMS usando o MCDU, quantos passageiros você tem na aeronave para que o avião saiba com que velocidade que ele vai conseguir subir, controle de frequências de rádio, entre outras coisas, tá? Então você tem aí os botões seletores e o teclado para digitação, onde você interage com todos esses sistemas utilizando o FMS, tá? Então ele é o FMC, que é o computador central, ele é o cérebro do FMS. Então lembrando, o FMS ele vai ser FMC mais MCDU. Esse cara é o computador central, esse cara é a tela de interface. A tela de interface está aqui, o MCDU. O computador central, a gente vai falar sobre ele agora, tá? Então, é o cérebro do FMS, que, na verdade, por redundância, normalmente é mais do que um, pelo menos 2 FMCs por FMS. Tá? É muita sigla, né? Mas aviônica é isso, não tem jeito. Então, e aí, diferentes aeronaves acabam tendo nomes diferentes para o FMC, mas isso é uma opção comercial. Por exemplo, o A320 chama o FMC de FMGC. A família A330 chama de FMGEC. A gente vai descobrir por que daqui a pouco. Então, a interação aí do FMS vai ser basicamente isso aqui. Então, o piloto vai interagir com o MCDU, que vai controlar, vai mandar a informação para o computador central. Esse computador central pode mandar ou receber informação do painel do piloto automático, e ele manda informação para os displays. Tá? Então, esse cara manda e recebe para o FMC, esse cara manda e recebe para o FMC, esse cara só recebe do FMC. Tá? Então, você vê que todo mundo, de alguma forma, está ligado com esse cara aqui. Certo? E aí, como eu falei, chama de FMC, FMGC, FMGEC, por quê? Principalmente baseado na capacidade que esse sistema tem de controlar certas funções. Tá? Então, pensando aí no mais moderno, que é o FMGEC, qual que é a ideia? Bom, o F e o C vêm de Flight e de Computer. E o M, G e E? Então, o M vem de gerenciamento, então ele gerencia a navegação. O G vem de guiagem, então ele determina os comandos que devem ser executados pelo piloto automático ou pelo piloto humano, ele pode dar ordens para o piloto humano fazer certas coisas, e também envia entradas, né, envia inputs para o comando de motor. E o E vem de envelope de voo, então ele verifica o peso da aeronave, se está muito pesado, se está muito leve, ajusta a posição do CG, calcula as velocidades mínimas e máximas de acordo com a fase de voo e dá alertas de alta velocidade ou baixa velocidade. Então, o FMS ele é capaz de fazer tudo isso. Tá? E aí, basicamente a mesma figura de alguns slides atrás, tá? Mas a ideia aqui é principalmente destacar a função desse FM, aqui no caso FMGC, tá? Porque a gente está falando
de uma aeronave da família A320. Então a gente comanda pelo MCDU, que passa as ordens aqui para o FMGC, e esse cara vai comandar coisas, vai receber informações de sensores de diversos tipos e vai comandar os comandos de voo aqui primários e secundários, e ele vai interagir também com o painel do piloto automático. Bom, como que é a operação? Então, como eu falei, o piloto ele vai interagir no painelzinho do MCDU e o MCDU vai comandar, vai passar as informações para o FMC, tá? E aí que informações que são essas? Como, por exemplo, o desempenho da aeronave naquele momento, o uso do combustível, a sequência de pontos que a aeronave tem que passar para chegar no fim da navegação, as condições meteorológicas, entre outras coisas. Tá? E aí, esse FMS ele tem uma base de dados, principalmente de posição dos pontos de navegação, que você tem que atualizar a cada 28 dias. E aí, é engraçado até você pensar que essa atualização é um sistema extremamente moderno, mas muitas vezes você tem que usar um disquete para fazer essa atualização. Realidades aí da aviação, tá? Aqui ele dá um exemplo de operação da FMS, onde ele pega a posição da aeronave dada por sistemas diferentes, aí ele faz a média e considera essa como sendo a posição real da aeronave que o FMS considera. Então você tem posição dada por 3 sistemas inerciais, ele tira a média dos sistemas inerciais, a posição dada por GPS, e aí ele tira a média desse cara com esse cara e considera essa aqui como sendo a posição real da aeronave. Tá? Isso acontece porque você tem redundância de vários sistemas fazendo a mesma coisa. Eu estou indo um pouco rápido agora porque eu estou vendo que o tempo está acabando, tá? Mas a gente pode tirar as dúvidas no final aí. Então, alguns dos procedimentos que são feitos pelo FMS, como eu já falei, atualizar a base de dados, determinar a localização da aeronave, como eu acabei de falar, informações sobre a rota a ser navegada, então você coloca a origem, o aeroporto de origem, aeroporto de destino, e isso já te dá as características de cada pista, da pista de chegada, da pista de saída, a rota que você tem que fazer pelas cartas de navegação, entre outras coisas. Você consegue colocar no FMS os dados de performance da aeronave, como, por exemplo, o peso que a aeronave está no momento, o vento que a aeronave está sentindo, as altitudes de cruzeiro, as altitudes que você vai ter que mudar, os pontos que você vai ter que mudar de altitude, temperatura, uso dos motores, cálculo de velocidade de decolagem, condições meteorológicas, entre outras coisas. Tá, então, a ideia aqui é, esse slide cheio de texto aqui, eu vou basicamente simplificar, dizendo que você programa tudo isso no FMS e ele é capaz de determinar a rota completa da aeronave, tanto o perfil vertical de navegação, quanto o perfil lateral de navegação. Tá? E quando você comanda as duas coisas, tanto o vertical quanto o lateral, é o que a gente chama de navegação total da aeronave, que é o RNAV. Tá? Então, com isso, a aeronave é capaz de calcular toda a rota dela pelo FMS e é capaz de fazer toda a rota dela pelo piloto automático. Então, percebam que as duas coisas trabalhando em conjunto vai tirando carga de trabalho do piloto. O FMS calcula, o piloto automático executa. Tá? E aí, uma vez que o FMS está programado, o piloto humano basicamente realiza o procedimento de decolagem. Então ele decola o avião, solta na mão do parzinho FMS piloto automático, e aí o avião, se nada errado surgir, nenhuma mudança de rota, nenhuma emergência, a aeronave é capaz de fazer todo o perfil de voo e devolver o avião para o piloto no chamado call-out minimums, ou seja, quando ele está vindo numa rampa de pouso e está a aproximadamente 200 pés do chão. E aí o piloto assume novamente o comando e realiza o pouso, o toque no chão. Por fim, eu vou falar de um cara que aí sim tem um pouco mais de interação com o piloto, que é os comandos fly-by-wire. O que é o fly-by-wire? Basicamente, aí tem algumas definições dadas por livros, por artigos. Então, basicamente,
é o auxílio ao piloto humano num comando qualquer, quando esse auxílio vem via computador. Tá? Então, aqui acho que é mais legal da gente ver. De forma simplificada, o sistema que realiza eletronicamente essa análise do estado do veículo e atua hidraulicamente nas superfícies, seja por input do piloto automático ou do piloto humano, se dá o nome de fly-by-wire. Então, das funções desse sistema, você tem funções que, de certa forma, interagem com todos os outros sistemas da aeronave, mas a ideia é que ele dê a sensibilidade no comando dos pilotos, aquilo que eu falei agora há pouco, para o comando não ficar tão leve, e principalmente as proteções de envelope, ou seja, um sistema fly-by-wire não vai permitir o piloto cometer erros. Então, se o piloto comandar uma atitude perigosa, o fly-by-wire não vai deixar que isso seja executado. Tá? Só a nível de comparação. Então, um comando convencional, o piloto comanda aqui e você tem uma conexão mecânica até a superfície de controle. Num sistema fly-by-wire, você tem uma conexão elétrica, então o piloto comanda aqui, isso vai gerar um sinal elétrico, esse sinal elétrico é que vai comandar a superfície de controle. No meio do caminho, você tem um computador que vai ler esse sinal elétrico e vai filtrar. Isso é seguro? Isso não é seguro? Baseado nas condições de voo que eu estou agora, eu posso deixar a superfície fazer isso? Então é basicamente isso que vai acontecer num sistema fly-by-wire. E daí o nome, né? By-wire, é por fio, né? Então tudo é eletrônico. Aqui mais um comparativo. Essa parte de cima aqui é um sistema convencional, mecânico, né? Então você tem cabos, molas, massas, até você chegar no controle da superfície. O fly-by-wire não. Você vai comandar aqui, ou pelo piloto humano ou pelo piloto automático. Isso vai gerar um sinal elétrico. Esses sinais elétricos vão ser lidos pelo computador. Baseado na condição de voo que a aeronave está no momento, o computador vai permitir ou não que a aeronave execute esse comando. Então, vai comandar ou não a superfície. Tá? E aí você tem um sistema que fecha a malha aqui, falando qual que é a posição da superfície para o computador, e você vai ter sensores que vão ler a condição de voo da aeronave e falar para o computador a condição que ele está no momento. Isso é um outro sistema, uma outra figura para simplificar isso, tá? Então, mais uma vez aqui, o piloto vai comandar, isso vai gerar um sinal elétrico que vai passar pelo computador. Isso vai gerar o sinal elétrico para o atuador, sendo que o computador deixa ou não, ou limita esse comando, né? Isso vai movimentar a superfície de controle. Você vai ter um sensor aqui que vai ler o quanto a superfície de controle se defletiu e vai fechar a malha aqui no atuador. Então, se o computador deixou defletir 10 e esse cara defletiu 8, aqui ele vai ler e vai falar, ó, deflete mais 2 aí. Mexendo na superfície de controle, você vai mexer na dinâmica da aeronave. Essa dinâmica vai ser sentida por sensores de movimento, que vai contar aqui para o computador qual que é a condição de voo no momento, e vai ser sentida também pelo próprio piloto humano. Tá? E você tem sensores da condição de voo, velocidade e altitude, que também vão falar para o computador qual que é a condição naquele momento. Tá? Esse é um sistema bem simplificado aí de um fly-by-wire. As vantagens de um sistema desse tipo: você reduz peso, porque você elimina a conexão mecânica. O controle digital utiliza algoritmos como leis de controle, o que torna isso mais seguro. Aumenta a manobrabilidade com resposta mais rápida e mais precisa. Só que você tem algumas desvantagens, como o sinal tem que ser discretizado, tá? Então, você pega sinais analógicos e você tem que tornar eles digitais, sempre com a mesma razão de transmissão, tá? Você pode acabar tendo atrasos, certo? E você tem que ter redundâncias. Porém, apesar dessas desvantagens, as vantagens ainda são mais significativas. O fly-by-wire aumenta de fato a segurança? Vamos lá. Tem um estudo que todo ano a Airbus faz que mostra esses gráficos aqui. Então, ele pegou, nesse caso aqui, ele divide as diferentes aeronaves em 4 gerações. As aeronaves lá dos anos 50, aeronaves comerciais, as aeronaves com piloto automático mais integrados,
as aeronaves com FMS e Glass Cockpit, ou seja, telas no lugar de reloginhos, e as aeronaves Fly-by-Wire. Então são as 4 gerações de aeronaves. E todo ano a Airbus atualiza esse estudo, tá? E aí das 4 gerações, você tem aqui a quantidade de acidentes por milhão de hora de voo, de 1958 a 2019. E aí você vê das 4 gerações aqui, o quanto diminuiu, né, passando de uma geração a outra. E nesse gráfico de baixo, você tem a média móvel de 10 anos de acidentes fatais por milhão de horas de voo para cada geração de aeronave. Então você vê geração 1, 2, 3 e 4. Então você vê o quanto isso foi melhorando a segurança das aeronaves ao longo dos anos, né? Bom, uma coisa importante do sistema fly-by-wire é a chamada control load, que dá a carga no comando de voo durante a pilotagem. E aí isso pode ser feito por uma mola ou por um sistema eletrônico, tá? Então a mola, ele basicamente vai colocar uma mola mesmo no seu comando de voo, tá? Vai pivotar essa mola aqui, e aí quanto mais você deflete, mais duro vai ficar o seu comando. Não dá uma noção muito real da força de pilotagem, mas ele já ajuda, tá? Pelo menos, quanto mais você deflete, mais duro fica o comando. Isso já dá uma noção para o piloto se ele está defletindo demais ou não. E o outro sistema é o Q-Force System, que ele se baseia na condição de voo e utiliza sistemas eletrônicos, tá? Acho que esse aqui é um sistema antigão, mas vamos mostrar um mais moderno. Então ele pega basicamente as condições de altitude e velocidade da aeronave, e quanto mais alto e mais rápido está a aeronave, mais duro ele deixa o comando, tá? Utilizando motores elétricos. Esse é o sistema, ó. Então você tem aqui o que o piloto de fato comanda, né? A manopla. E aqui, se ele movimentar o comando nessa direção, ele vai movimentar essa haste aqui, ó. Movimentando esta haste, você vai ter um amortecedor e sistemas baseados em motor elétrico aqui, que vão dificultar ou facilitar a vida do piloto ali para movimentar. Se ele movimentar nesse eixo aqui, ele vai acabar movimentando esse cara aqui, que vai ter o amortecedor, o sistema que vai tornar mais duro ou mais mole o movimento do comando, e você vai ter sistemas de molas e de hastes aí para facilitar a vida, para estabilizar, na verdade. Outra coisa importante do fly-by-wire é que, como ele ele é baseado em software, então conforme você tem degradação do seu sistema, você vai mudando as leis. Então, se você vai tendo falhas nos sistemas, ele vai ficando cada vez mais degradados, até você perder totalmente o fly-by-wire, e aí você tem o que chama de reversão mecânica. Então, o seu sistema volta a ser convencional e não mais fly-by-wire. Então, aqui a gente está falando de uma condição de emergência, né? Então, você está voando, de repente alguma coisa falha, parte dessas funcionalidades ou desses modos de proteção, eles vão se desarmando, até que num caso extremo você perde toda a funcionalidade de fly-by-wire e ele vira um sistema mecânico. Então, alguns exemplos aí. Aeronaves Airbus. Então, ele trabalha com 5 proteções principais: atitude de arfagem, limitação de fator de carga, que é a força G, limitação de velocidade, limitação de ângulo de ataque e limitação de ângulo de rolamento. Em modo normal, é isso que você tem todas essas proteções. Tá? Se você começa a perder algumas funcionalidades, você pode cair em 2 modos. Ou o alternado 1, onde você não perde, mas você tem esses 2 caras aqui que são limitados. Tá? Então, se isso você perde a informação de leitura de velocidade, por exemplo. Ou se você tem falha nos motores, você fica limitado nessas funções aqui. Se a coisa piorar mais ainda, você cai para o tal do modo direto. Então o comando, né, o side stick e os pedais passam a atuar diretamente na superfície, ou seja, passa a ser mecânico. Você perde todas as proteções
E esse modo vai ser ativado se você perder todas as unidades inerciais, todos os sensores inerciais da aeronave. Se a coisa piorar mais ainda, você entra no modo mecânico. Então, você tem ligações físicas, mesmo com cabo e polia, que passa a controlar superfícies. Aeronaves mais modernas já não contam com esse modo. Os outros passaram a ser tão confiáveis que esse cara aqui já não tem mais necessidade. Uma aeronave Boeing, essas proteções de fly-by-wire são um pouco diferentes. Então, você tem esses envelopes de proteção aqui. Atitude de arfagem, velocidade máxima e mínima, ângulo de ataque, ângulo de rolamento, compensação de curvas, aumento de estabilidade e compensação de assimetria de tração, se o motor estiver funcionando com mais tração do que o outro. Se você perder algumas funcionalidades, como por exemplo perder dados inerciais, de sensores inerciais, isso vira similar ao modo alternate da Airbus. Você perde algumas daquelas funcionalidades e nem todas as proteções ficam disponíveis. Se a coisa piorar mais ainda, o comando do piloto não são mais processados por computadores. Então, o que o piloto comandar, o avião faz. Então, um processamento direto. Tá? E se piorar mais ainda, de novo, você cai num modo mecânico. Então, você tem ligação mecânica, física, entre o comando do piloto e a superfície de controle. Tá? Pessoal, passei um pouquinho do tempo, mas essa era a ideia de mostrar algumas das formas de interação entre piloto e aeronave para aeronaves mais automatizadas. Tá? É importante chamar atenção para esse tipo de coisa, porque com o tempo, e isso está mudando muito rápido, né? Com o tempo isso está mudando, né? A forma que a gente conhece de interação entre o piloto e a aeronave, ele está mudando, e está mudando muito rápido, e a gente tem que se atualizar, tá? Isso em partes é bom, porque sistemas estão ficando cada vez melhores, mas em partes é complicado, porque você pode acabar exagerando e tornando a aeronave automatizada demais, e com isso você perder a autoridade do piloto, e isso pode acabar gerando alguns tipos de acidente, tá? Obrigado aí pela oportunidade de conversar um pouquinho com vocês, obrigado, professor William, pelo convite, e estou à disposição aí para tirar dúvidas, se for o caso aí. Muito obrigado, professor Jorge, falaria em português mesmo, né? Então, vamos ouvir as perguntas do pessoal aqui, aí eu vou falar para você, tá bom? Ok. Tá. Bueno, jóvenes, señoritas, muchas gracias al doctor Irinoto por la conferencia que nos ha acompañado el día de hoy. Si ustedes tienen algún tipo de duda, por favor, pueden escribirla aquí en el chat. Y yo con el mayor gusto se la transferiré al doctor Jorge en caso que él pues, no logre entenderla. Abiertos a todo tipo de preguntas relacionadas con el tema. Estão bem callados. Espero que vocês tenham conseguido entender bastante do que eu falei. Eu vi algumas traduções aqui que o professor William colocou. Então, professor, tem uma pergunta aqui. Na parte dos fatores humanos, onde você fala em relação a... Como que fala? A print digital... Sim. O Anderson quer perguntar como que funciona, como que se mede. Ótima pergunta. Eu acho que eu vou até voltar no gráfico ali, para ficar mais fácil. Peraí, tô procurando aqui o slide. Achei. Bom, como que se mede? Basicamente é colocando pessoas para chacoalhar, tá? Basicamente é isso, você mede o conforto das pessoas. E aí, o que esse gráfico está medindo, basicamente, é frequência natural das partes do corpo humano, principalmente estômago, tá? Então, se a frequência que o seu sistema está movimentando
ela acaba sendo a mesma frequência do estômago humano, você vai causar um problema e a pessoa vai ficar mal, vai passar mal, pode vir a vomitar, enfim. Então, basicamente, você vai sim colocar as pessoas para chacoalhar num simulador de voo ou coisas do tipo, tá? É até interessante que se vocês podem até já ter visto, se você está viajando de carro, onde você pega uma estrada com muitas curvas ou muita montanha, alguma coisa assim, é comum que as crianças passem mal e os adultos não. Por quê? Porque esse gráfico aqui, o sistema de suspensão de um carro, ele é feito com base nesse gráfico também, tá? E esse gráfico ele vale para uma pessoa adulta. Para uma criança, essas frequências são outras. Então é por isso que muitas vezes você acaba a criança passa mal, mas o adulto não, tá? Mas em linhas bem gerais aí, você vai medir isso realmente colocando as pessoas fazendo experimentos com pessoas, tá? Espero ter respondido aí suficiente. ¿Qué otra pregunta tenemos, jóvenes? Aprovechemos esta oportunidad del profesor Jorge aquí explicándonos sobre la temática, porque esto sucede una vez cada 10 años. Vamos lá, pessoal. ¿Qué otra pregunta tienen, jóvenes? Una más, vou falar um portunhol aqui. Al parecer están bastante tímidos. Pero dejen la timidez y pregunten todo lo que quieran sobre la temática, porque, les repito, no siempre se tiene a un experto en esta temática donde se logra relacionar los temas de la ingeniería mecatrónica con el conocimiento en el área de aeronáutica, aerodinámica y control aerodinámico. Entonces, pues preguntem todo o que queiram conhecer. Bom, temos mais uma pergunta aqui que fala assim: boa tarde, no entorno do erro humano e os sistemas de controle, o que aconteceu com acho que tem que ser o desenho do B737 Max. B737 Max, certo. Bom, vamos lá, uma pergunta complicada. Na verdade, o que eu vou falar, eu não cheguei a ler totalmente os relatórios de acidente, mas eu vou falar o pouco que eu li, tá? Mas o que aconteceu no Boeing 737 é o seguinte: as aeronaves mais modernas, com sistemas mais modernos, eles têm a necessidade de ter motores maiores. Então, se você comparar um Boeing 737 antigo com o 737 Max, os motores eles são muito maiores das aeronaves novas. Isso fez com que a Boeing tivesse uma mudança, precisasse fazer uma mudança na asa do Boeing 737 Max com relação aos Boeings anteriores, tá? Bom, isso é um fato. Outra coisa é o seguinte: toda aeronave ela tem um sistema de proteção contra stall. O que é stall? É a velocidade mínima que a aeronave é capaz de voar, tá? Então, se a aeronave voa numa velocidade muito baixa, ela perde a sustentação, então ela cai. Então, se está se voando numa velocidade muito baixa, toda aeronave tem que ter algum tipo de proteção contra um voo numa velocidade muito baixa. Então, ou é um alarme, ou é algo que coloca o nariz da aeronave para baixo para ela acelerar. Existem diversos tipos, tá? O Boeing 737, teve essa mudança de asas e o sistema de proteção contra stall era dessa mesma forma, ele era automatizado demais. Então, ele tirava a autoridade do piloto, tá? Então, o piloto perdia totalmente a autoridade se o Boeing considerasse, se o avião considerasse que a aeronave estava entrando em stall. O que aconteceu nos dois acidentes? A aeronave decolou, por algum motivo, por causa dessa nova configuração de asa, o sistema de proteção contra stall
considerou que a aeronave estava entrando em condição de stall, mas não estava. Então ele estava perto do chão e ainda assim a aeronave comandou o nariz para baixo para sair de uma condição de stall que o avião não estava. Tá? Então o piloto estava voando perto do chão, porque tinha acabado de decolar, e o sistema de proteção contra stall comandou sozinho que o avião botasse o nariz para baixo para ele acelerar e sair de uma condição perto do stall, mas ele não estava em condição perto do stall. Isso tirou a autoridade do piloto e fez com que o avião batesse no chão. Tá? Então essa foi a história aí, bem simplificadamente, dos acidentes do Boeing 737 MAX. É um caso clássico de problema de fatores humanos. Tá? Tanto que isso foi uma das coisas que foi alterada pela Boeing na nova versão, né, depois que corrigiu o sistema do 737, e os relatórios do FAA sugeriram que, a partir desse acidente, tudo que se conhecia a respeito de interação humano-aeronave fosse revisto. E é o que está acontecendo hoje em dia. Ok, espero que tenha sido compreensível. Acho que foi sim. Muito obrigado, professor. Tem mais uma pergunta? Bom, tem duas. Então, a primeira do Anderson diz uma pergunta. O fly-by-wire, no final das contas, fica se convertindo em uma espécie de piloto automático, já que é controlado pelo piloto, ou simplesmente é para melhorar a controlabilidade. Certo. Mas não fica muito claro o funcionamento dele. Ok, ótima pergunta. Não, vamos lá. O piloto automático, você vai comandar a aeronave para uma certa condição. Então, se você está voando a 10 mil pés, quer que o seu avião vai para 20 mil pés, você vai lá com um botãozinho, coloca 20 mil pés, aperta o botão e solta. O piloto automático vai fazer tudo necessário para a aeronave chegar lá. O fly-by-wire não, ele é contínuo. Então, enquanto o piloto está comandando ali o controle, esse sistema vai passar por um filtro eletrônico e vai chegar na superfície de controle. Então, o fly-by-wire está funcionando o tempo todo. Ele vai basicamente filtrar o que o piloto faz. O piloto automático não. Você vai comandar condições de voo. Comandar subir, comandar descer, comandar uma curva. Então ele vai lá, o piloto humano fala o que ele quer e aperta o botão e solta. E aí o piloto automático vai comandar a aeronave para fazer o que o piloto humano comandou. Ok? Essa é a diferença aí entre os dois. Tem mais uma pergunta, diz, acredita você, acho que os sistemas fly-by-wire ainda tem falta de desenvolvimento para serem usados nas asas voadoras, né? Em termos do controle e pues que esse tipo de e serem elas usadas na aplicações civis. Eu acho que sim, tá? Na verdade, se faz muito desenvolvimento hoje em dia em configurações diferentes de aeronave. Então você tem hoje em dia em estudos, tá? Não nada que já seja vendido ou que tenha passageiros voando, mas se tem configurações bem diferentes de aeronaves hoje em dia. Asas voadoras, os próprios carros voadores que o pessoal está falando, né? Para decolagem vertical. Então, tem muita coisa que é desenvolvimento de novas configurações de aeronave. Isso está muito em alta. E boa parte dessas configurações, elas, pelo próprio formato, elas não são estáveis, são impossíveis de ser estáveis pela configuração. E só é possível de ser voado com o sistema fly-by-wire. Tá? Então, para algumas configurações desse tipo, você precisa sim de um sistema fly-by-wire, porque seria impossível de se controlar um sistema de algumas aeronaves. E até aeronaves nem tão diferentes assim, as aeronaves de caça que tem o CANAR,
que é aquela asinha lá na frente, como, por exemplo, o Saab Gripen, que a Força Aérea Brasileira comprou há pouco tempo. Diversas aeronaves têm o uso do canar, que é uma asinha lá na frente. Você tem a asa normal e uma asinha lá na frente. Essas aeronaves, elas são naturalmente instáveis. Se essas aeronaves não tivessem algum sistema de fly-by-wire ou algo parecido, elas seriam impossíveis de serem voadas. Tá? Então é bem comum. Para aeronaves de passageiro, novas configurações, eu acho que isso vai acontecer, mas pode ser que demore um pouco mais. Mas sim, para certos tipos de aeronave, você precisa ter um sistema desse tipo, senão elas são impossíveis de serem voadas. Muito obrigado, professor. Alguma outra pergunta? Desculpa, qual seria o melhor sistema de controle se eu quiser aplicar o que o senhor teve dito para UAVs? Depende o tipo de missão que o seu UAV vai fazer, tá? Em geral, quando você tem operações que precisam de manobra muito rápida, em geral, o pessoal usa o bom e velho PID, que é o mais simples possível, mas é porque ele tem uma capacidade de processamento muito rápida. Se você pega um controle muito avançado, normalmente o processamento é lento, e aí você acaba não tendo tempo de processar e aplicar o controle, e você pode ter acidentes. Mas, ainda assim, o mais comum de ser usado é o PID, que pode variar para diferentes tipos de controle, é o qual grandeza, qual variável que você está realimentando o seu sistema. Mas já tem muito estudo com controle avançado, mas ainda assim, de longe, o PID é o mais comum. Obrigado. Bueno, jóvenes, ¿alguien más? Bueno, professor Jorge, muito obrigado pela sua companhia, pela sua conferência. Acho que para a gente tem sido muito interessante a temática que você tem apresentado hoje, e fica convidado para vir e nos visitar na próxima vez que a gente consiga fazer esse congresso, mini congresso aqui, não virtual, e sim todos presentes aqui na universidade. Então, tem bastante estudante que gostaria, acho, de fazer algum tipo de... Aqui a gente fala passantia, não sei se dá para entender. Prática empresarial, prática de pesquisa aí. A universidade tem agora uma política de apoiar estudantes de graduação que gostariam de fazer esse tipo de prática em universidade ou centros de pesquisa até um tempo de 6 meses. Aí, se você precisa de estudante que trabalhe de graça, muito tempo, 24 horas durante o dia, é só falar com a gente que a gente pode ministrar uns quantos estudantes bons. Ótimo. Não, eu que agradeço o convite, é um prazer poder participar de um evento como esse. Tenho muita vontade de conhecê-los, conhecer a Colômbia, não tive essa oportunidade ainda, mas quem sabe em breve eu tenho essa oportunidade de estar um pouco mais perto de vocês. Vocês têm meu contato, tá? Fiquem à vontade, se quiser escrever, quiser conversar, a gente está à disposição. E qualquer de vocês que venha ao Brasil, venha conhecer a nossa universidade, vai ser um prazer receber vocês aqui. Muito obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigado, professor Jorge. Só para finalizar, eu gostaria, só para finalizar, vou falar em espanhol, me gustaría que ustedes tuvieran el interés de ir y hacer esos intercambios o esas
prácticas de investigación que la universidad está apoyando. La Universidad de Sao Paulo, en los diferentes campus, y en este caso el campus de São Carlos, una ciudad que queda a 3 horas y media del estado, de la ciudad de Sao Paulo. Es una ciudad muy bonita, pequeña, muy tranquila, pero con personas muy, muy amables. Los brasileños son personas muy amables, muy queridas todas. Y sería interesante que ustedes conocieran la universidad y las posibilidades de hacer posgrado a nivel de maestría y doctorado. Entonces, muchas gracias a los asistentes, muchas gracias, professor Jorge, muito obrigado pela sua presença aqui e a gente fica em contato. Combinado. Obrigado a todos aí pela atenção e até uma próxima. Até a próxima.